Deus maravilhoso. Queridos, estive orando sobre o que Deus queria falar conosco. Eu entendo que Deus tem uma palavra específica para a sua igreja, para esse momento que estamos vivendo. Nós vivemos de muitas maneiras na presença de Deus e muitas delas estão relacionadas a ciclos. Você pode entender isso como fases. São períodos em que nós vivemos, em que Deus está trabalhando em todas essas fases da nossa vida. O fato é que se você permanecer ligado em Jesus, você não só vai viver os momentos que Deus tem para você, em que você não está vendo a bênção, a glória de Deus sendo manifesta, mas Ele está cuidando de você. Entenda isso, esse momento que você está vivendo, se você não está experimentando o que eu estou falando, o que está acontecendo aqui, que é um nível espiritual, do qual Deus permite tocar a glória dEle e ser tocado por isso. Ele diz para você, só fica ligado em Jesus. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Salmo, capítulo 25, verso 14, ele diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a esses ele revela os seus segredos. Eu escutei isso e me empolgou muito, ao mesmo tempo que me entristeceu. Não sei se você consegue entender isso. Me empolgou porque existe uma maneira, existe uma possibilidade de eu me relacionar com o Pai. E só tem uma condição que ele fala, é para aqueles que o temem. Mas eu me preocupei porque quando falou que ele revelaria seus segredos, e eu achei que eu não sabia qual era os segredos de Deus. Eu não sabia o que era o mistério de Deus. Então eu achava que eu não era desse grupo seleto, que eu não era desse grupo exclusivo que Deus tinha relacionamento, que Deus falava. E eu quero te dizer que você pode fazer parte desse grupo de pessoas que não são exclusivos, que não são perfeitos, mas são as pessoas que desejam a presença de Deus. Pessoas que no momento como esse de louvor, decidiram honrá-lo e reverenciá-lo. A esses tem intimidade com o Pai. E é a esses que Deus revela os seus segredos. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os amados o texto de Hebreus. Glória a Deus. Eu quero orar por essa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai. Tua palavra fala, Senhor, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Espírito Santo, nós pedimos. Fala através da minha vida, me inspira. Me revela aquilo que o Senhor tem para ministrar ao teu povo. Mais do que informá-los, eu quero ministrá-los, Deus. Mais do que falar a mente deles, eu quero falar ao coração dos seus filhos. Eu quero que o Senhor faça algo extraordinário na minha vida, na vida dessa igreja, Senhor. E a tua palavra pode fazer isso. E o Senhor diz que hoje o Senhor vai fazer isso conosco. Nós te glorificamos, ó Deus, e te exaltamos. Por Jesus, aleluia. Versículo do 1 ao 3, está escrito assim. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, o que existe por meio, e de quem criou o universo. Preciso ler isso novamente. Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém. Deus seja louvado. O desejo de Deus é que nós o conheçamos. Oséias falou isso. O profeta Oséias
capítulo 6, verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse texto ele começa no primeiro versículo de um livro tão importante, dirigido ao povo escolhido, dizendo: Deus fala desde a antiguidade, de várias formas, em muitas ocasiões. Uma ocasião que me marca bastante a história de Abraão, e eu quero compartilhar algo sobre isso. No Gênesis capítulo 15, o relato é que Deus faz uma aliança com Abraão. Mas ele começa lembrando a Abraão de uma promessa que ele fez no capítulo 12. A promessa é que ele faria Abraão pai de muitas nações, que ele seria uma bênção, que as nações da terra serão benditas por causa dele. E aí no capítulo 15, Deus reafirma a promessa que ele já havia feito a Abraão. E isso é a ocasião. E qual foi a forma que Deus usou para falar com Abraão? A Bíblia fala no verso 1 que Deus falou com ele por visão. Então Abraão teve uma visão, e através dessa visão Deus relatou tudo aquilo que ele já havia falado. Deus reafirmando a promessa que ele tinha feito a Abraão. Abraão, no verso 8, diz assim: como eu vou saber que tudo isso vai acontecer na minha vida? Como? Qual é a garantia que eu tenho? Deus, ele fala conosco da maneira que nós o compreendemos. Por isso que Jesus usou parábolas para falar com o povo daquele período. Povo campesino, povo que vivia da agricultura. Então Jesus usou a natureza. E com Abraão aqui o negócio era sério. Não era de qualquer forma, mas era de uma maneira que ele compreendesse. Então, a maneira que Deus vai falar com você é a maneira em que você vai, é a intensidade que você o busca. É a intensidade que você o busca. É a maneira que vai vir a resposta de Deus. Porque Ele sabe o quanto você pode compreender. Funciona assim: nós estamos numa estrada. Você tem um destino, você sabe o destino, mas você não consegue ver o percurso. Você vai vendo só onde o farol ilumina. Então você vai vendo de metro em metro. Você não consegue saber tudo o que Deus está fazendo. Você só sabe o destino que Ele tem para você. Deus vai se revelando aos poucos, porque nós não conseguimos, não tem como. Se Deus falar tudo que Ele vai falar comigo, eu vou explodir. Eu estava pensando sobre o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Paulo não imaginava o que ele seria, o que nós temos de revelação hoje, do que ele escreveu, do que ele representou para a igreja, como servo de Cristo. Então o que Deus tem para você, vai vivendo aquilo que Ele já te revelou. Vai fazendo aquilo que Ele já falou para você fazer. Se você quer saber mais, então busque o mais. Porque Ele quer se revelar, o texto é claro. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a esses Ele vai revelar os seus segredos. Aleluia. Então Deus fala para Abraão: Abraão, pega animais, e todo tipo de animal aqui, e aves também. E falou: você parte eles ao meio, e você os separa, como fazendo um corredor. Aquilo era um sacrifício, amados. E no final havia aves, e as aves ele não partiu. Isso daí Deus fez porque Abraão sabia. Era uma maneira que os homens tinham de celebrar uma aliança. Era uma maneira que os homens tinham de fazer um pacto. E essa celebração, essa cerimônia, era isso, era uma cerimônia. É como você ir num cartório registrar um documento. E os dois passavam por aquele sacrifício. Interessante que nós sempre temos a ideia de quando nós fazemos um contrato, eu vou usar essa palavra para ficar mais clara, nós sempre falamos para o outro: olha, cumpra a sua parte. Nesse daqui não. Nesse juramento era o seguinte:
a pessoa dizia para ela mesma. Era como ela rogando maldições sobre ela mesma se ela não cumprisse a sua parte. Então, a ideia era, se eu não fizer aquilo que eu estou prometendo aqui, que se faça comigo o que foi feito com esses animais. Era sério o negócio. E Abraão sabia o que Deus estava falando para ele. E aí a Bíblia fala que vieram os pássaros, mas claramente urubus. E ele os enxotava, esses pássaros, e veio sono sobre Abraão. Veio um período de densas trevas, ele teve temor, e ao mesmo tempo que um profundo sono. Esse sono foi intencional, amados. Esse sono foi intencional. Porque a Bíblia fala que Deus se revelou a ele agora, em sonho. Deus fala com ele em sonho. E a Bíblia então fala que uma tocha fumegante e uma chama de fogo passa entre aquele sacrifício. E durante esse elemento passando sobre aquele sacrifício, ele estava repetindo as promessas feitas a Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança, minha esposa me ajudou nesse nome, era uma aliança unilateral. Porque o homem é incapaz de cumprir algo do qual Deus estava se referindo. Porque não era uma aliança, um contrato que nós fazemos de um bem. Se referia àquilo que nós estamos vivendo hoje aqui na igreja. A aliança se referia ao que nós estamos vivendo a respeito da salvação, a respeito dos propósitos de Deus. Não era só o que Deus ia fazer na vida de Abraão. Isso é algo que você precisa entender. Não é mais mistério agora para você. Quando Deus te chama para algo, não diz respeito à sua vida somente. Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai cumprir os seus propósitos em você, mas saiba que o que Ele tem para fazer através de você é muito maior do que aquilo que você quer. Abraão viveu o seu sonho, ele pegou o Isaac, ele viu a promessa se cumprindo ali, e para ele talvez fosse tudo, mas para Deus era o começo daquilo que Deus ia realizar. Então, você não está vendo todo ainda. Viva aquilo que você já sabe. Faça aquilo que Deus já pediu para você fazer. Então, Deus se revela aqui através de um sonho, confirmando o que Ele fez. E uma coisa que eu quero só compartilhar para que você entenda como Deus age. Nesse tempo aqui, Deus passando sobre os sacrifícios, a gente pode chamar que isso é uma teofania, é uma manifestação de Deus, é o que ele está falando em Hebreus. Deus se manifestou em muitas ocasiões e de muitas formas. Deus disse a ele que a descendência dele seria escrava durante 430 anos. Que isso? Que isso? Não tinha nascido Isaac. Até esse momento aqui, ele tinha aproximadamente 80 anos. O único que ele tinha como herdeiro era o Eliezer, era um servo dele, um empregado. E Deus prometeu um filho dele, do seu sangue. Ele não tinha visto nem Isaac nascer ainda, e Deus falou, olha, você vai ter um povo tão grande ainda, uma descendência tão grande. E Deus falou, esse povo, essa sua descendência, vai ser escrava por 430 anos, amadas. Eu contei, e é lógico que eu me perdi, mas só para você ter uma ideia. Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, a história de José no Egito, até ele se tornar governador no Egito, trazer o seu pai para o Egito, porque houve fome em toda a terra. Olha o que Deus fez. A gente às vezes vê algo isolado na nossa vida e não está entendendo o que está acontecendo. A gente acha que José era só uma partícula ali, o cara que sofreu muito, mas que Deus o honrou, mas nós não vemos um todo. Deus fez tudo aquilo para que, num período em que houve fome na terra, José trouxesse a família
que estava debaixo daquela promessa que Deus fez a Abraão, trouxe para o Egito. E aí então fala que o povo se multiplicou muito, porque quando José trouxe seus familiares para o Egito, junto com Jacó, que agora é Israel, alguém que tem um encontro com Deus, Deus muda a sua identidade. Eles chegaram ali com 70 pessoas, e normalmente a Bíblia conta homens. Então havia mulheres, crianças, mas um número pequeno, mas a Bíblia fala que esse povo se tornou muito numeroso, ao ponto de Faraó se incomodar, como aquele povo era grande. Eles estavam com medo daquele povo se voltar contra eles. E fato, o que Deus falou se cumpriu da mesma maneira. Aquele povo ficou como escravo no Egito durante 430 anos. Na verdade foi o período todo entre Deus ter chamado Moisés, ter libertado aquele povo, e aquele povo ter vivido o propósito de Deus, da libertação, da saída. Mas quando Deus falou com Abraão, passaram-se muitas gerações. Se eu for contar a geração de 100 anos, que naquele período talvez os homens vivessem tanto, foram 4 ou 5 gerações que se passaram. E também, antes, Deus revelou isso a Abraão. Percebe que há um texto que diz que Deus ele não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Não é isso? Então Deus ele sempre está falando conosco. Fato, Hebreus começa dizendo o seguinte: havendo Deus desde a antiguidade falado. Amados, você serve um Deus que fala. É que nós às vezes estamos tão ocupados com tantas coisas, estamos ouvindo tantas vozes, que a gente não vai conseguir ouvir Deus. Mas se você separar o que você tem, que você entende que é precioso, porque aqui quando ele fala que ele revela a sua intimidade, eu entendo que a única coisa mais próxima disso é um casamento, aonde você conhece a pessoa no oculto. Porque quando fala de segredo aqui, ele está falando de um ambiente escondido. É a mesma ideia de Mateus 6,6, quando Jesus disse: olha, quando você orar, você entra no teu quarto e fechando a porta, você ora ao teu pai no secreto. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. É essa a ideia. A intimidade que Deus está falando aqui, é esse tempo que você separa para ouvi-lo. Que você dá importância para a presença dele. Eu estava sentindo vou compartilhar a parte que é necessário que você entenda algo, como filho de Deus. A nossa natureza humana quer nos roubar muitas vezes disto. Porque o fundamental na minha e na sua vida é esse relacionamento com Deus. Não tem outra coisa, amados. É muito bom viver milagre, é muito bom viver o que Deus tem para nós, desfrutar das coisas boas, mas a intimidade com o Pai é fundamental. Sem elas, outras coisas não faz sentido. Nós não sabemos como viver os milagres. Nós desperdiçamos, nós jogamos fora aquilo que Deus nos deu, que é precioso. Então, eu estava aqui na adoração, e eu vou confessar algo, eu achei que estava tendo louvor a mais do que o meu corpo estava suportando. E aí eu lembrei do que Deus tinha falado comigo nessa palavra, que o que eu precisava era da presença dele, e não daquilo que ele podia fazer por mim. Então eu agarrei meu coração, fechei meus olhos e falei: Deus, eu quero a tua presença agora. Se meu corpo estiver doendo, vai doer. Se eu estiver incomodado, que estiver me incomodando, sai. Mas eu quero parar com esse sentimento de que está demais. Pelo contrário, eu quero mais a presença. O maior problema que a gente tem é querer lutar contra os adversários dos quais a gente não pode vencer. Tem adversário que a gente só vence quando a gente se aproxima de Deus. Um deles é o pecado. A gente quer lutar muitas vezes com a nossa natureza, mas quando você se aproxima de Deus, essas coisas são vencidas pelo poder de Deus. O fogo de Deus vem, a natureza de Deus se manifesta em você, e aí você recebe uma virtude que nem você entende, e você vence isso. Nesses últimos tempos, no versículo 2 diz assim:
nos falou mediante seu Filho. Queridos, ouça Jesus. Ouça aquilo que Ele tem para dizer para você nesse tempo. Ele está dizendo aqui que a Jesus, Ele constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Amados, tudo pertence a Jesus. Tem algo importante que eu queria falar para vocês sobre essa aliança. Eu disse como de um casamento fosse o mais próximo que eu conseguisse explicar para vocês. O que eu descobri, que no grego, que foi escrito todo o Novo Testamento, não existe a palavra aliança. Então, eles traduziram a palavra testamento para aliança. Tem o mesmo sentido. Para os hebreus, eles sempre usaram o termo aliança no hebraico. Mas no Novo Testamento, no grego, eu não encontrei. Então, no Novo Testamento, você sempre vai ver usando ou testamento ou aliança. Tem a mesma coisa. Jesus dizendo, ó, esse é o meu sangue derramado por vós, é o sangue da nova aliança. É o sangue do meu testamento. Sabe por que fala de testamento? Testamento é aquilo que uma pessoa faz dos bens que ela tem. Então Deus está dizendo que Jesus herdou tudo. Deus o constituiu herdeiro de tudo. Amados, Deus não falou que é alguma coisa, é tudo. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus faz um testamento. Só que tem uma questão que a gente aprende na passagem do filho pródigo. Quando o filho pródigo pede para o seu pai a herança, era uma desonra. Não era só um desvio moral dele. Não era só ele querer desfrutar da vida, não. Era muito grave. Porque ele falar, eu quero a minha parte da herança, eu quero que o senhor morra. Porque você não pode, naturalmente você não pode herdar nada, enquanto o testador está vivo. Então, tendo isso como referência, a gente vê Jesus então, herdeiro de tudo, ele deixa um testamento. Amados, quando Deus passou no meio daqueles sacrifícios e fez uma aliança com Abraão, nós chegamos até aqui agora. Abraão achou que era só Isaac, uma descendência humana, natural, seus filhos, seus netos. E isso foi uma questão entre os judeus. Porque Jesus, ele falando sobre um texto que é muito conhecido, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Os judeus estavam ali perto, como sempre, havia os discípulos. Mas também tinha os judeus que não eram convertidos. E eles disseram, como você pode dizer que eu preciso ser liberto? Eu nunca fui escravo de ninguém. Nós somos filhos de Abraão. Havia um orgulho nos judeus de serem filhos de Abraão, de ser herdeiros de Abraão. Eles eram a descendência de sangue, a descendência natural de Abraão. Mas o que Deus faz através de nossas vidas é muito maior do que isso. A descendência que Deus estava prometendo, a aliança de Deus, era a aliança espiritual. Era a descendência que não ia parar nos judeus. Porque em dois fatos eu aprendi. Um foi que Jesus veio para o que era seu, capítulo 1 de João. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E depois nas cartas, diz que os judeus o rejeitaram. O apóstolo falando que os judeus é como ramos da videira. É assim, eles eram naturais da promessa. Eles eram ramos da videira, da oliveira, perdão. Jesus usando como exemplo que ele era oliveira, mas os judeus foram cortados. Aquilo que era natural foi cortado. Mas nós, os gentios, que não éramos natural,
éramos como zambujeiro bravo, é o termo que eles usam. É um tipo de oliveira também. Eles implantaram então, o apóstolo está falando, ele implanta os gentios a videira. Como eu confundo videira com oliveira, gente? Vamos lá, videira, uva, oliveira, azeitona. Ele implanta o jambuzeiro bravo, um ramo que não era natural, no ramo da oliveira. E esse ramo é Jesus. E ele fala que nós começamos a participar então da natureza dele, da descendência dele, por causa do que Jesus fez. A questão é, e como que fica os descendentes verdadeiros? O apóstolo diz, se Deus foi capaz de ligar vocês que não são naturais na oliveira, quanto mais eles novamente, que eram naturais da promessa. Então existe sim uma promessa de salvação para o povo judeu. Deus não terminou a obra com eles, mas o negócio é conosco hoje. É com os gentios. É todos aqueles que creem. E aí então, os judeus não compreendem o que Jesus estava falando. Porque eles contestaram, como você pode dizer que somos escravos, se somos filhos de Abraão? Aí Jesus responde para eles, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amados, por isso que eu falei que é necessário você querer sempre crescer um nível de revelação. Imagine, não adianta Deus querer falar, como a gente viu em Hebreu, se aquele que está ouvindo não recebe. Porque eles estavam vivendo um outro nível. Eles estavam pensando em coisas naturais. Para eles o orgulho era ser herdeiro de Abraão. Mas Jesus estava falando dessa herança de todo um povo que Deus vai levar para o céu. Aleluia. Amados, tem um texto que eu quero compartilhar com vocês. Aleluia. Depois de João 8. Gálatas. Esse texto ele vai falar muito conosco ainda a respeito disso. Gálatas capítulo 3, eu vou ler alguns versículos. Vou começar no 7. Estejais certos, portanto, que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Verso 16. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, plenos herdeiros de acordo com a promessa. Aleluia. Amados, eu precisei pular alguns textos porque é muito grande. Mas se você ler esse capítulo 3, ele é maravilhoso no que ele está falando. Ele responde a tudo aquilo que nós ouvimos até agora. Aleluia. De que nós fomos ligados, nós somos agora participantes das promessas que Deus fez a Abraão, por meio do descendente, Jesus. Por meio dele nos tornamos participante e herdeiro de tudo. Plenos herdeiros, essa é a palavra que ele usa. Plenos herdeiros de acordo com a promessa. Queridos, voltando ao que eu estava falando sobre o testamento. Abraão teve o privilégio de Deus falar com ele, de muitas formas, em muitas ocasiões. Deus tinha a presença de Deus. Abraão tinha a presença de Deus. Mas ele não viu muitas promessas se cumprindo na sua vida. Muitas. Abraão não viu. Ele não experimentou, ele não desfrutou.
os mistérios de Deus, a intimidade que o Senhor promete no Salmo, os segredos de Deus, amados, já estão todos revelados. Você só precisa ler as Escrituras. Você só precisa buscar a presença de Deus para ter entendimento. Porque o que aconteceu foi o seguinte: Jesus, falando para esses judeus, ele disse: vocês não compreendem o que eu falo. Muitas vezes Jesus repetiu isso para eles: vocês não podem compreender o que eu estou falando. Eu quero ler isso com vocês. Aleluia. Depois eu vou voltar no Testamento para fecharmos essa. É em João 8 mesmo. É que eu li só o verso 32. Pode abrir comigo em João 8. Foi nessa conversa que ele tem com os judeus que ele fala isso. Glória a Jesus. Aleluia. João 8. A gente vai ler a partir do verso 31, queridos. Deus maravilhoso. Está escrito assim, João 8:31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui Jesus então explica para eles. Vamos lá, verso 37 agora. Eu sei que sois da descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar em vós. Olha que grave isso. Eles diziam que eram filhos de Abraão, mas a palavra de Deus não tinha lugar neles. E ele ainda continua dizendo, versículo 43. Por que vós não podeis entender a minha linguagem? Jesus pergunta. Por que vocês não podem entender o que eu estou falando? E ele mesmo diz: é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, amados, se existe algum bloqueio na nossa vida espiritual, é a falta de ouvir a palavra de Deus. O Senhor fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: felizes são aqueles que lê, que ouvem e que guardam a minha palavra. E esse guardar a palavra é obedecer. Aleluia. Voltando ao testamento. Abraão tinha a presença, mas ele não desfrutou de muitas coisas que Deus havia prometido para ele. Porque a vida do homem é limitada. O fato que hoje nós temos toda a revelação. Quem é o testador aqui, amados? Quem foi que passou sobre aquele sacrifício? Quem foi que fez aliança com Abraão? Foi Jesus. Esse mesmo Jesus que disse que cumpriria a sua promessa, ele vai nos dizer que esse Jesus, ele foi levado até as últimas consequências na cruz do Calvário. Aquele então que fez um testamento, só poderia validá-lo. Nós só poderíamos viver as promessas se aquele que fez o testamento morresse. Entende isso? Por isso que hoje eu e você podemos desfrutar de todas as promessas de Deus. Por causa da obra de Jesus. Algo me entristeceu por um momento. Porque Abraão não viu a promessa, mas ele teve a presença. Agora eu sou herdeiro de tudo que Deus prometeu. Mas o testador morreu. Como pode eu viver todo o bem de Deus e não ter a sua presença? É como o filho pródigo: pai, me dá a minha herança. Ele prefere o pai morto a desfrutar aquilo que ele entendia que era o prazer. Eu quero sim as promessas, mas eu não quero perder a presença. Eu não quero deixar de desfrutar da presença de Jesus. Mas agora o testador morreu. E a boa notícia do Evangelho, a maravilhosa notícia do Evangelho, a extraordinária notícia, a boa nova é que Jesus vive. Ele ressuscitou. Oh glória!
E hoje você desfruta de sua presença. Uou! Hoje você desfruta não só das bênçãos da promessa, mas você desfruta da presença do Rei. Que privilégio, amados, que privilégio. Vocês têm a presença do Pai. Vocês têm a presença de Jesus. E vocês ainda são herdeiros. Jesus já conquistou isso para mim e para você. Nós precisamos acessar aquilo que está disponível. Tem só mais uma coisa que Deus trata ao meu coração que eu preciso compartilhar com você. Muitas vezes Ele vai nos ensinar que muitas vezes não recebemos alguma coisa que pedimos errado. E Ele diz ainda, porque pedimos para gastar nos nossos prazeres. Amados, se você quer viver níveis mais profundos e também viver coisas grandes em Deus, você tem que estar alinhado à vontade dEle. Então você tem direito, por tudo que entendemos aqui, a acessar tudo que está disponível no mundo espiritual e trazer para a nossa realidade. Essa foi a oração de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus fez isso, amados. Está tudo liberado, tudo disponível. Mas você só vai conseguir acessar quando aquilo estiver alinhado à vontade de Deus. Então nós precisamos orar para entender isso. Entendendo primeiro que você não está aqui só para alcançar as suas necessidades. Que aquilo que Deus tem para você é muito maior. Você precisa sair marcado daqui hoje. Porque o que me faz vir aqui e falar com vocês é por causa dessa promessa. Não diz respeito só àquilo que Deus faz por mim. Eu tenho vivido um momento maravilhoso. Em família, profissional, ministerial, em todos os sentidos, eu tenho desfrutado da bênção de Deus. Mas tem algo que Deus quer fazer através da minha vida, e é isso que você precisa entender. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Aleluia. Deus seja louvado. Eu não sei quanto tempo é. Então vamos falar um pouquinho. Queridos, falando ainda dessa questão de você dar frutos, de você estar ligado em Jesus. Amados, nós já fomos enxertados, tá? Agora, o que você produz, você não produz mais aquilo que é seu, da sua natureza. Muitas vezes nos questionamos, mas eu ainda continuo fazendo coisa errada, eu caio, eu erro. Amados, você é de uma natureza, porém Deus ligou você na natureza de Cristo. O ambiente que Deus plantou você é favorável. O ambiente que Deus plantou você, a igreja que Deus plantou você é favorável. Porque é Deus que cuida. A igreja é do Senhor. E a oliveira, a videira, Jesus disse, sou eu. Jesus, João 15, ele diz, eu sou a videira e meu pai o agricultor. E todo ramo, estando ligado em mim, dá muito fruto. Então entenda, agora você está ligado na videira verdadeira. E tudo que Jesus tem para mim e para você, vai ser orgânico. Você não vai precisar fazer força para dar fruto. Você só precisa estar ligado nele. Amados, vocês vão viver os processos, e quando eu cheguei aqui eu falei de ciclos, de estações. Você percebe que uma planta tem o momento dela estar seca. Se você observar nesse momento, nesse período, as plantas estão secas, sem folha. Ela não morreu. Aquilo que Deus está fazendo com você, parece só parece que não está bom. Mas Deus tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Você precisa estar ligado nele. Porque quando ele decidir usar a sua vida, você precisa estar cheio da palavra. Você precisa estar ligado em Jesus. Ele disse, a minha palavra estiver em vós, e vocês estiverem em mim.
Então aquilo que Deus tem para fazer, você tem que estar cheio da palavra. Você tem que ter Jesus em você. E aí os frutos vão ser espontâneos, vão ser naturais. Vai ser a sua vida. Ser filho de Deus, ser cristão, é um estilo de vida. Não é a ideia de você estar preso a um método, não. É você viver como filho de Deus. E a obra de Deus se manifesta através da sua vida. É o que a Bíblia fala. A natureza geme. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É isso que ele está falando. É algo que Deus já começou nas nossas vidas. E ele não parou, ele não vai parar, ele vai continuar realizando. Amém? Aleluia.